Nesse final de semana eu fiz um vídeo aqui sobre a entrevista bizarra dada pelo Bolsonaro ao Siqueira Júnior. E no meio dessa entrevista, num dos momentos ali, o Siqueira Júnior perguntou para o Bolsonaro qual CPF ele gostaria de cancelar, alguma coisa nesse sentido, assim, né? E essa frase, né, essa expressão cancelar o CPF, é uma expressão usada na polícia ou por milicianos para dizer quando um bandido foi morto, quando um criminoso foi executado pela polícia, né, ou por esquadrões da morte, por exemplo, ou por milicianos. E depois do programa, o Bolsonaro vai e tira uma foto com essa placa, né? Qual CPF você gostaria de cancelar? E isso gerou uma enorme reação negativa, obviamente, né? Porque ali você tem um presidente da República basicamente endossando execuções da polícia, execuções extrajudiciais. Não que o Bolsonaro não houvesse dito isso antes, porque você tem inúmeras falas no qual ele, sabe, sempre expressou essa ideia, né, de que bandido bom, bandido morto. Ou seja, toda uma mensagem que a gente vê não apenas no Bolsonaro, mas também em programas policiais, no próprio programa do Siqueira Júnior também. E a gente já falou sobre esse tipo de programa anteriormente, né, como eles ajudam a criar esse imaginário da violência, da brutalidade, da resposta agressiva da polícia contra a violência contra a violência, olho por olho, dente por dente. Alguns apresentadores desse programa são pastores, inclusive, né, que vêm com essa mensagem punitivista, que é o oposto da religião cristã, mas essa frase chocou as pessoas, né? Essa foto do Bolsonaro com o cartaz chocou as pessoas, e daí uma repórter, ontem, numa aglomeração com o Bolsonaro, ele lá reunido com as pessoas, ela foi e perguntou sobre isso, né? Sobre essa reação que se deu a essa foto. E daí ele disse para a repórter, deixa de ser idiota. E aqui tem dois elementos sobre os quais eu quero falar com vocês. Vamos primeiro sobre essa resposta do Bolsonaro, deixa de ser idiota, que é mais uma vez o Bolsonaro atacando a imprensa, né? A gente já falou sobre isso várias vezes, mas é importante ressaltar porque um dos embates do bolsonarismo é contra a imprensa tradicional, é contra veículos de comunicação, jornais, televisão, que o criticam. Isso aqui tem a ver tanto no modo como ele se comporta com essas emissoras, ou com esses repórteres, ou com esses entrevistadores, como também com a verba publicitária que ele destina agora para esses veículos. Então, por exemplo, eu falei ontem sobre a Michelle Bolsonaro, né, que criou um programa de solidariedade e ela gastou mais dinheiro com publicidade, um valor considerável desse dinheiro indo para a Record, que é uma emissora alinhada ao Bolsonaro, do que ela de fato arrecadou com alimentos e doou com alimentos. Ela gasta dinheiro com propaganda para alimentar esses canais, ou esses veículos, ou esses espaços bolsonaristas, mas de fato doações não são tão consideráveis assim. Então, o ataque que o Bolsonaro faz à imprensa, em parte, é um ataque aos críticos do bolsonarismo, aos críticos do Bolsonaro, mas também é um modo que ele tem para minar, para sabotar a confiança do eleitor do Bolsonaro nesses canais de imprensa. E isso é crucial, na verdade, para consolidação desse tipo de governo populista de extrema-direita, ou desse tipo de governante como o Bolsonaro autoritário. Ele precisa sabotar as fontes confiáveis de informação. Ele precisa que a pessoa olhe os jornais e desconfie dos jornais e passe a acreditar no blogueiro bolsonarista, no Oswaldo Eustáquio, no Alan dos Santos, ou em outros canais, na Jovem Pan, no Adrilles, ou em quem quer que seja que o esteja defendendo, no Caio Coppola. Ele precisa destruir a credibilidade da Folha de São Paulo, da TV Globo, de revistas, de jornais, e criar e consolidar a confiança nos alinhados. Inclusive, ele chegou a fazer isso ainda na campanha eleitoral, se não me engano, quando ele vai criar uma lista de canais confiáveis de informação na internet. E daí ele numera ali Nando Moura, que depois passa a se tornar um desafeto, ele numera ali Bernardo Kister, ele numera alguns canais ali que estão alinhados a ele. Em algum momento, o canal confiável de informação era o Nando Moura, para vocês terem uma noção de como era o bolsonarismo, né? De como é o bolsonarismo, porque ainda hoje eles fazem esse esforço, né? Destruir aqui para alimentar aqui. E esse ataque à imprensa não é acidental, não é sem propósito, tem um objetivo por trás disso e é muito claro. Um outro aspecto também, inclusive derivado disso, é que você vê o Bolsonaro geralmente atacando desse modo, chamando de idiota, mulheres. Jornalistas mulheres.
Já aconteceu anteriormente também, tem um outro vídeo conhecido de uma jornalista entrevistando quando ele ainda era deputado. Você é bonita, por sinal. O senhor vai responder por isso. Criminalmente? Porque o senhor não pode chegar agredindo as pessoas, chamando Você é uma idiota. Você é uma idiota. Você é vai uma ignorante. responder Você é uma por ignorante. isso. Você está querendo impor a tua verdade para cima de Eu mim. não estou querendo impor Vai, entra. nada. PGR, vai, entra lá. Vai responder pelos seus atos, porque a gente não pode Eu sair fui agredindo até as elegante pessoas. contigo. Você Pode sair quis agredindo impor a tua as verdade pessoas. para mim. São E crimes não foi de história que Entra na vai responder justiça. por Vai, tô isso. cagando pra você. Cagando não pra você. Deputado, Tô me lixando pra você. Tô me lixando pra você. O senhor vai Você não tá me responder respeitando. pelas suas palavras. Vai embora daqui, vai. Tá atrapalhando teus colegas aqui. A tua missão é atrapalhar os colegas aqui. Então, você tem, por um lado, esse esforço de destruição da reputação de veículos de comunicação tradicionais para a criação de uma mídia alternativa, de uma imprensa alternativa bolsonarista, que tem, nesse grupo fanatizado, a credibilidade. Inclusive, até vou fazer uma observação aqui, porque nesses últimos dias, a movimentação nesses canais de YouTube bolsonaristas está muito estranha mesmo, gente. Está muito estranha mesmo. A gente tem visto muitos canais de política perdendo visualizações, canais que criticam o Bolsonaro, canais que falam de política no geral, enquanto que os canais bolsonaristas estão disparando em visualizações. Estão chegando, assim, canais que têm 100 mil inscritos, tendo 1 milhão de visualizações por vídeo. Então é uma coisa muito estranha, canais que estão crescendo muito. O Caio Coppola, se não me engano, cresceu quase 300 mil inscritos em um mês. É um fenômeno, é uma coisa assim fora do normal. E isso aí dispara alertas, dispara suspeitas, para ser bem sincero. Assim como a gente mencionou aqui ano passado, se não me engano, quando o Lacombe criou um canal no YouTube e em pouquíssimos dias ele chegou a 1 milhão de inscritos e tinha visualizações que eram fora do normal. E ali tinha certamente uma movimentação estranhíssima. Então, temos que ficar de olho nesses canais bolsonaristas porque eles estão agora com um crescimento que não é normal, que não me parece, pelo menos, orgânico. Então, fecho parênteses, você tem esse ataque à imprensa. E a outra coisa tem a ver com essa linguagem da violência, com essa linguagem do bandido bom e bandido morto, como nesse caso do CPF cancelado. Quando você lê o livro do Bruno Paes Manso, A República das Milícias, que é um excelente livro, inclusive, num dos pontos do livro ali, ele menciona, né, ele conversou com milicianos, e ele relata como a execução de criminosos, a execução de suspeitos, pelo menos, como ela é trivializada nesse ambiente de violência. Inclusive o Bruno Paes Manso fala ali de maneira textual que muitas vezes os milicianos eles dizem que a pessoa pediu para morrer, que o modo como ela se comportou, ela estava pedindo para morrer. O miliciano, o policial que integra o Esquadrão da Morte, ele não acha que ao matar alguém ele está cometendo um crime. Ele não acha isso. Tem até uns vídeos aí de um policial que está dando curso de formação, aí curso para quem quer se tornar policial, e ele fala disso, ele fala com uma naturalidade que ele já matou não sei quantas pessoas, que tem um jeitinho ali de ajudar a pessoa, né? Se torna tão trivial, é uma banalização da vida humana, como se a vida não tivesse nenhum valor, ou a vida de certas pessoas não tivesse valor, que não surpreende que você tenha essa trivialização da morte também. Se a vida da pessoa não tem valor, a morte dela não importa. Se a vida dessa pessoa, desse criminoso, desse suspeito, ou dessa pessoa que mora na periferia, não tem menor valor, se a gente projetar isso para a pandemia, a gente entende porque essas 400 mil mortes quase no Brasil agora estão sendo trivializadas. Porque são pessoas que já não têm valor em vida. Então não tem valor morta também. Eu acho que a trivialização do sofrimento e da tragédia e da barbárie no Brasil tem a ver com isso. Tem a ver com uma linguagem, uma sociedade violenta, mas uma linguagem violenta que banaliza a vida das pessoas. Esses programas policiais como o Siqueira Júnior, eles têm um papel nisso. Eles têm um papel nessa trivialização da vida. Porque mostra pessoas mortas, porque mostra pessoas, sabe, apanhando, banalizam a violência. No livro do Gessé Souza, A Elite do Atraso, ele fala muito sobre isso, né? Sobre como no Brasil há todo um segmento social que é considerado como sub-humano. Ou seja, o trabalho deles, o esforço deles, a existência deles tem um grau de valor, tem um grau de relevância, um grau de importância menor do que das demais pessoas. Se você tem uma morte violenta
vamos supor, de um pai que vai e mate o próprio filho. Como a história, por exemplo, agora do Jairzinho, que mata o menino Henry. Quando você tem uma história dessa na classe média ou na classe alta, isso vira notícia. Isso vira um horror, as pessoas se escandalizam. As pessoas ficam, nossa, olha isso! E comove a nação. E é óbvio que tem que comover porque é uma história horrorosa. Mas quando a mesma situação acontece num lar dessa subcategoria de humanos no Brasil, desses subcidadãos brasileiros, se um pai vai e mata barbaramente o filho, isso talvez até vire notícia de jornal, mas vira uma notícia rodapé. É uma notícia que hoje está no jornal e amanhã ninguém mais lembra. Porque a vida dessas pessoas não tem o mesmo grau de valor que a vida de outros segmentos sociais. Ao longo de toda a pandemia, a gente viu essa trivialização da vida. A gente viu empregadores, a gente viu empresários, a gente viu milionários pedindo para que as pessoas voltassem ao trabalho, para que elas consumissem. A gente viu justos falando isso, a gente viu o dono do Madeiro falando isso, a gente viu o Luciano Hang falando isso. A gente viu milionários pedindo para que as pessoas arriscassem as próprias vidas para manter a economia funcionando. E isso se dá porque eles sabem, pelo menos o Luciano Hang, que uma boa parte dos seus fregueses e de quem trabalha em suas lojas talvez até pertençam a essa subcategoria de cidadãos, cujas vidas não importam para a sociedade. Ah, tanto faz. Não sou coveiro, tanto faz. Tá, e daí? E mesmo a violência urbana no Brasil, ela só passa a incomodar as pessoas, ela só passa a horrorizar o cidadão de bem, entre aspas, no Brasil, quando atinge o cidadão de bem. Porque quando a violência é na favela, quando a violência é nas periferias, quando a violência é a polícia invadindo e matando cidadãos, quando a violência é guerra de facções e só afeta a vida dos periféricos, ninguém está muito se importando. Mas quando isso já não está mais restrito à periferia e passa a respingar, passa a afetar a vida da classe média brasileira, aí se torna uma preocupação. 40 mil mortes, ou 50 mil mortes, 60 mil mortes por ano de periféricos, isso não importa a ninguém no poder. Isso não importa a ninguém na classe média ou nas elites brasileiras. Mas quando essas mortes começam a se tornar estatísticas de cidadãos de bem, entre aspas, de classe média, de empresários, aí sim você vê um horror diante da violência e da morte. Você pode ter um presidente da República e um apresentador como Siqueira Júnior com um cartaz de cancelar o CPF das pessoas, porque eles sabem que esses CPFs cancelados são de pessoas pobres, são de pessoas periféricas. Eles sabem disso. Porque se esses CPFs cancelados fossem de classe média ou da elite brasileira, você teria toda uma classe horrorizada. Esses CPFs cancelados ali representam uma visão de esquadrões da morte, de abusos policiais e de milicianos. E é isso que chocou nessa imagem. É uma linguagem de abusos de agentes do Estado contra cidadãos brasileiros. E quando o Bolsonaro, perguntado por uma repórter, se recusa a prestar esclarecimentos, né, a dizer, eu fiz isso aqui, desculpa, não era, nem pensei nisso. Quando ele chama a repórter de idiota, deixa de ser idiota, ele demonstra um desprezo não apenas à vida dos brasileiros, como ele já demonstrou inúmeras vezes, né, a pandemia é a prova disso, 400 mil mortos é culpa do desprezo do Bolsonaro e de atos que ele cometeu ao longo do seu governo. Ele demonstra um desprezo à vida, ele demonstra um desprezo à imprensa, a esses órgãos que atuam como fiscalização dos poderosos também, demonstra um desprezo à imprensa e demonstra um desprezo aos cidadãos brasileiros. Pessoas que merecem explicação dele. Ele deve explicações. E pelo menos nessa CPI da Covid a gente espera que ele preste esclarecimentos, que ele seja indagado. Eu recomendo que vocês leiam esse livro, A República das Milícias, porque ali você vai compreender a mentalidade bolsonarista. Você vai compreender a mentalidade que põe Bolsonaro no poder. Vale ler esse livro. E também vale ler o livro do Gessé Souza, Elite do Atraso. Já falei várias vezes sobre esse livro aqui, porque também demonstra essa subcidadania, né? Um modo como você tem uma classe inteira de brasileiros que são considerados como sub-humanos, cuja vida não tem menor valor, nem a vida nem a morte. Porque esses dois livros ajudam a entender o que a gente passa agora.
E eu quero saber o que vocês pensam sobre essa reação do Bolsonaro ser indagado sobre a placa dos CPFs cancelados, xingando a jornalista, e sobre a foto também, a foto do Bolsonaro com essa placa. O que você pensa sobre isso aí? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL. Estamos com um curso agora de escrita narrativas para quem deseja aprender a escrever um livro, se tornar escritor, publicar o seu livro, e confira meus livros sobre o Bolsonaro, no qual eu falo bastante sobre essa retórica, essa mentalidade bolsonarista, sobre Jesus histórico, um romance chamado O Rei dos Judeus, e também minha última publicação, a tradução que eu fiz do livro Teogonia do Hesíodo. Um abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!